E aí, pessoal, essa é a aula 6 do nosso curso de Cálculo 3 e, bem, vamos ver aqui o seguinte, vamos fechar o conteúdo da nossa primeira unidade discutindo o Teorema de Green, certo? Esse é o conteúdo em que culmina aqui o nosso prospecto da primeira unidade. Daí, para falar sobre o Teorema de Green, a gente tem que fazer uma breve revisão de regiões simples, que é um conceito que a gente vê lá em Cálculo 2, tá? E aí, com isso, a gente fixa também o conceito de orientação de uma curva fechada, é uma definição, isso aqui que eu vou dar, e falamos sobre o Teorema de Green aplicado também, né, existe o Teorema de Green, né, em geral, mas aplicado também à união de regiões simples e a regiões com buracos. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente introduzir aqui essas noções, tá certo? Então, sem mais delongas, o que é que a gente entende por região simples, né? Se você lembrar lá de cálculo 2, o que seria uma região simples do tipo 1, né? Vamos restringir nossa análise aqui, claro. Isso tem a ver, né, com a análise em R2, tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer exercícios. Mas uma região simples do tipo 1 nada mais é do que uma região dessa forma aqui, ó, como os matemáticos gostam de escrever aqui com essa notação de chaves. É um conjunto de pontos, tá? Um conjunto XY pertence a R2, de pontos XY pertence a R2, tal que x está compreendido entre dois valores, A e B, e y está compreendido entre o gráfico de duas funções de x, tá certo? G1 de x e G2 de x. Então, se você fizer um plot aqui, seria um negócio mais ou menos desse tipo. Você tem uma certa função aqui, G1 de x, tá? Uma certa função G2 aqui em cima, e x estaria entre A e B, entre dois valores, e a região D seria simplesmente a região delimitada aqui por A e B e por G1 e G2. Certo? Isso a gente chama lá da região simples do tipo 1, né? Se você lembrar, também existem regiões simples do tipo 2, né? Que são basicamente a mesma coisa, só que agora y está compreendido entre duas constantes, C e D, nesse caso, e x está compreendido entre o gráfico de duas funções de y, tá? H1 de y e H2 de y. Certo? E aí lembra que se eu te der uma região, por exemplo, um círculo, alguma coisa assim do tipo, um retângulo, qualquer região pode ser expressa como uma região tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, em princípio, né? A depender se você vai conseguir inverter essas funções H1 e H2. Mas não se preocupe com isso por hora, não. Entenda o que é que significam esses dois conceitos. Tá certo? Então, eu só comentei isso, só voltando aqui, eu só comentei isso porque lembra lá em cálculo 2 que às vezes era mais fácil você expressar, para realizar uma integral dupla, por exemplo, era mais fácil você expressar uma determinada região como a região do tipo 1, ou então como a região do tipo 2, e por aí vai. Não o mesmo em coordenadas polares, a gente vai fazer isso aqui já, e por aí vai. Mas, enfim, isso foi só uma breve revisão do que quer dizer esses conceitos, tá? Além disso, vai ser útil para a gente, guarda isso que a gente acabou de falar, vai ser útil para a gente usar essa noção aqui de orientação de uma curva fechada. A gente vai fixar aqui, lembra que uma curva ela é percorrida num certo sentido, tá? Preciso fixar um sentido com o qual a curva é percorrida, né? Então, vê só, para uma curva em duas dimensões, né, a gente fixa como positiva a orientação no sentido anti-horário, tá certo? E reciprocamente negativa como orientação no sentido horário. Então veja aqui, essa curva aqui, por exemplo, isso claro quando a curva está vista de cima, tá? Isso aqui vai ficar mais claro nesse exemplo C, mas olha para cá para esse exemplo A. Veja que essa curva aqui ela está sendo percorrida no sentido horário, né? Imagina um relógio aqui, os ponteiros vão sempre no sentido, obviamente, horário, né? Então, a orientação da curva é negativa, tá? Isso é que a gente está fixando aqui, estamos definindo. Mesma coisa para essa, ou melhor, isso não acontece para essa curva aqui do exemplo B, né? Veja que ela está sendo percorrida no sentido anti-horário, né? Então, a orientação dela é de fato positiva. Agora você imagina, né? Então, se eu tiver uma curva aqui plana, por exemplo, mas eu tiver em 3 dimensões, né? Você vai imaginar o seguinte, que você vai estar olhando essa curva de cima, a partir do eixo Z, tá certo? E que, portanto, se você olhou ela aqui a partir do lado positivo, né, do eixo Z, né, do sentido positivo do eixo Z, tá certo? Onde Z é maior que zero, você vai ver que a orientação dela é de fato positiva, porque ela vai estar sendo percorrida aqui no sentido anti-horário, tá certo? Então, eu recomendo que vocês pensem direitinho aí sobre isso. E uma maneira relativamente simples de se entender se a curva está sendo percorrida no sentido horário ou anti-horário, um bizu simples, é você imaginar que um besouro vai seguindo aqui até o besouro, ou uma partícula, né? A gente fala um besouro para, sei lá, coisa do vestibular aí, de cursinho, né? Professor de cursinho. Mas enfim, você imagina que um certo besouro está percorrendo a curva, e aí percebe o seguinte, se o interior da curva, tá? A região interior da curva está sempre à esquerda do besouro, então, de fato, a orientação da curva é positiva. Se o interior da curva está sempre à direita do besouro, então a orientação da curva é
negativa, tá certo? Então tome cuidado para isso, atentem, isso aqui é um bisuzinho simples de lembrar. Então até aqui nessa terceira, veja, se você colocar um besouro para percorrer isso aqui, o interior da curva vai estar sempre à esquerda do besouro, então portanto o sentido é positivo, tá? Ela está sendo percorrida no sentido anti-horário. Então a gente fixa o sentido anti-horário como padrão e a seguinte notação, tá? O que quer dizer fixar como padrão? Quer dizer que toda vez que eu enunciar aqui uma certa integral de linha sobre uma curva C e eu não especificar o sentido com o qual a curva é percorrida, você já vai supor que é o sentido anti-horário, tá? O sentido positivo. Então imagina que eu tenho um certo campo aqui em duas dimensões, f igual a p de xy, q de xy, tá? Além disso, eu posso definir a seguinte notação. Eu posso chamar a integral de f escalar dr, né? Feito a gente estava fazendo aqui a partir da aula 3. Posso escrever ela como p dx mais q dy. Certo? Veja que isso aqui é um produto escalar, o vetor dr seria o vetor dx dy, isso aqui pode ser escrito como p dx mais q dy. Isso aqui é uma notação mais compacta, né? Não tão mais compacta que o lado esquerdo, mas que vai ser útil para a gente já para o teorema de Green. Tá certo? E aí a gente, de novo, já supõe a curva ser orientada positivamente, a menos que seja enunciado ou dito o contrário. Mas sem mais delongas, o que seria o teorema de Green? Né? Fixar esses dois conceitos, regiões simples e orientação positiva, o que diz o teorema de Green? Ele diz o seguinte, vê. Se P e Q, onde P e Q são duas funções de x e y, são contínuas e têm derivados parciais de primeira ordem contínuos, como sempre acontece em cálculo, tá? Num certo domínio D, então, numa certa região, perdão, D, né? Então, vale a seguinte relação para a região e sua fronteira. Né? Eu estou chamando a região D, claro, é um conjunto de R2, um conjunto de pontos de R2, e a fronteira dela eu vou chamar de del D. Tá? Isso aqui é só uma notação, vou chamar del D. Então vale a seguinte relação, certo? A integral dupla sobre D, né? Integral dupla dx dy, né? Sobre D de del Q del x menos del P del y vai ser igual à integral de linha de P dx mais Q dy sobre a fronteira da região. Tá? Claro, isso pode não parecer intuitivo à primeira vista, mas veja que esse negócio tem uma forma relativamente familiar para a gente. Por quê? Porque veja que aqui do lado esquerdo, o que é que eu tenho do lado esquerdo? Eu tenho um integral de derivada sobre uma certa região, e do lado direito eu tenho um integral sobre a fronteira dessa região. Tá? Aqui eu tenho integral dupla, né? E aqui eu tenho integral simples, tá? Sobre a fronteira dessa região. Isso aqui é muito parecido com o teorema fundamental do cálculo, se você lembrar. Veja que no teorema fundamental do cálculo, ó, eu tenho um integral de AB, de f' de x dx, vai ser igual a f de b menos f de a. Do lado esquerdo eu tenho integral de uma derivada, tá? E do lado direito eu tenho uma integral de uma potência mais baixa, ou seja, aqui eu tenho integral simples, e do lado direito eu tenho integral zero, entre aspas, tá certo? Dessa função, f de b menos f de a. E aqui a mesma coisa acontece para o caso do teorema fundamental que a gente viu na aula passada. A integral do gradiente de φ vai ser simplesmente φ de r de b menos φ de r de a. Esse aqui é o teorema fundamental para integrais de linha. E lembrando que esse teorema vai aparecer na prova, tá certo, gente? É imprescindível, então não deixem de estudá-lo. Mas veja que isso aqui sempre obedece a essa regra aqui. Isso aqui é como se fosse uma espécie, e aí você vai ver que isso aqui é um caso específico do teorema de Stokes, da segunda unidade, mas isso aqui é como se fosse uma espécie de teorema fundamental do cálculo também. Tá? De fato, a gente vai ver o teorema da divergência e o teorema de Stokes são duas generalizações também do teorema fundamental do cálculo. Mas veja, de novo, do lado esquerdo eu tenho uma integral dupla, tá? Sobre uma integral dupla de derivadas sobre uma determinada região, e do lado direito eu tenho integral simples das próprias funções, não das suas derivadas, sobre a fronteira dessa mesma região. Tá certo? Então, por que isso aqui pode ser útil? Tá? Eu vou fazer um exemplo já, pode parecer muita informação, mas por que isso aqui pode ser útil? Porque pode ser que uma dessas integrais aqui seja bem mais fácil que a outra. Tá? Em geral, o que acontece é que você tem uma integral de linha bem difícil, mas essa integral aqui é bem fácil, tá, de ser calculada. Então, por exemplo, essa da direita você não consegue resolver analiticamente, mas a da esquerda é trivial de se resolver. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Tá? Então imagina que eu quero calcular, não necessariamente nesse exemplo aqui vai ser impossível de resolver a integral de linha, mas só para a gente ter um feeling do que é que está acontecendo. Então imagina aqui que eu quero calcular a integral de x² dx mais xy dy aqui sobre... E aí, lembrando aqui, gente, no teorema de Green, essa integral da direita, claro, o teorema de Green só vale para curvas fechadas, tá certo? Essa integral da direita tem um buchinho de cerveja, tá? Lembre-se disso. Então, eu quero calcular a integral sobre del D, onde del D é a fronteira dessa região aqui, tá? Veja aqui nessa figura, um triângulo, no caso, né? O triângulo de arestas, de vértices, perdão, 0, 0, 1, 0 e 0, 1, de x² dx mais xy dy, tá? Como é que eu posso fazer isso? Né? Pelo teorema de Green. Preste atenção.
Então, como que acompanha dx aqui é x à quarta, então, se eu aplicar, né, a fórmula que eu acabei de ver no slide passado, eu vou ter que p de y, a derivada de p com relação a y vai ser zero, e a derivada de q, né, que vai ser simplesmente xy aqui, porque acompanha dy, vai ser, a derivada de q com relação a x vai ser simplesmente y, né? Então, pelo teorema de Green, a integral sobre a fronteira, né, isso aqui é uma curva fechada, a integral sobre a fronteira vai ser simplesmente a integral dupla da região de p de y menos q de x, né? Ou seja, de y menos 0 dx dy, tá? Ou seja, a integral de y, a integral dupla de y dx dy, tá? E aí, bem, usando o que a gente viu em cálculo 2, a gente pode descrever essa região simples, e aí de novo, é por isso que pense nisso aqui como uma região simples, como sendo simplesmente a região encompassada pelos valores de x indo de 0 a 1, tá? E os valores de y entre as duas funções é y igual a 0 e y igual a 1 menos x, tá? Que seria a equação dessa reta aqui de cima. Se você não lembra como encontrar a equação dessa reta, eu posso dar uma lembrada aqui no nosso encontro síncronos, mas lembra que você viu geometria analítica. Dados dois pontos, você consegue, de fato, descrever aqui a equação da reta. Arme um sisteminha linear, escreva a de x mais b de y, use aqui esses dois pontos e acha aqui a equação da reta. Você vai ver que é simplesmente a reta 1 menos x. Tá? Qualquer coisa me perguntem sobre isso. Mas enfim, se eu usar isso aqui, eu vejo que os limites de integração aqui sobre essa região simples vão ser simplesmente 0, 1, né, para x e 0, 1 menos x para y. E aí, claro, eu estou expressando isso aqui como região do tipo 1, né? E aí isso vai se reduzir, quando eu resolver a integral com relação a y, vai se reduzir a integral de y² sobre 2, indo de 0 a 1 menos x. E quando eu resolver a integral com relação a x, tá, que vai ser também trivial, vai dar simplesmente 1/6, certo? Então veja o seguinte, né? Você pode pensar, putz, não foi tão simples porque eu não lembro direito do que é a região simples, etc. Mas veja, você vai ter menos trabalho nesses casos, relembrando o que é uma região simples e como descrever essas coisas, que você já viu em cálculo 2, do que, por exemplo, para pensar, se você fosse resolver essa integral aqui, ó, na raça, né, essa integral de linha, que talvez fosse possível, né? Muito provavelmente ia ser possível. Você pode até verificar se a resposta dá igual. Você ia ter que resolver 3 integrais, né? Você tem que resolver essa integral para essa reta aqui, esse pedaço de reta, esse segmento de reta, depois o segmento de reta da hipotenusa e depois o segmento de reta do outro cateto. Na verdade, não ia ser 6 integrais, né? Porque você é integral sobre x, a integral sobre y aqui, 2 integrais para cada segmento de reta. Então veja que você teria que resolver 6 integrais, seria um trabalho bem chato, né? E aqui você reduz o seu trabalho a resolver simplesmente uma integral dupla, tá certo? Então, interessante isso, né, gente? É um novo aparato que a gente construiu para lidar melhor com exercícios. Como segundo exemplo, tá? E a gente, vamos lembrar aqui de coordenadas polares um pouco, e esse exemplo é instrutivo porque, enfim, não é uma integral de linha que a gente consiga calcular analiticamente na raça, mas como segundo exemplo, imagina que eu tenho um círculo x² mais y² igual a 9, ou seja, o círculo de raio 3, tá? Percorrido aqui, claro, no sentido anti-horário, e eu quero calcular a integral dessa função aqui, ó, sobre esse círculo, essa função aqui 3y menos exponencial de seno de x dx mais 7x mais raiz quadrada de y² mais 1 dy. Tá? Se você tentar fazer essa integral de linha aqui na raça, boa sorte, que Deus tenha piedade da sua alma. Vai ser muito difícil. Mas você pode perceber o seguinte, ó. Perceba que, bem, para aplicar o teorema de Green eu tenho que olhar para o interior do círculo, essa região D aqui, que é simplesmente x² mais y² menor que 9, tá? Você pode escrever ela assim matematicamente. E perceba o seguinte, que a derivada de P, que é essa função aqui, né, com relação a y, é simplesmente 3, né? Veja que y não aparece aqui na exponencial do seno de x. E a derivada de q com relação a x é simplesmente 7, tá? Veja que x não aparece aqui em raiz quadrada de y² mais 1. De maneira que, bem, essa integral de linha sobre c vai se reduzir a integral dupla sobre d, sobre o interior do círculo, né, de 7 menos 3 dx dy, tá? 7 menos 3 é o quê, hein? 4, né, gente? Ou seja, 4 vai para fora da integral e eu tenho simplesmente a integral de área sobre esse círculo, ou simplesmente a área do círculo, né, gente? Ou seja, é absolutamente trivial, né, resolver essa integral, porque era simplesmente a área do círculo, não precisa nem fazer conta. Tá? Qual vai ser a área do círculo de raio 3? A gente já sabe lá do ensino médio. Π 3 ao quadrado vai ser simplesmente, tudo isso vezes 4 vai dar 36 π, tá? A resposta do problema. Então veja que, em princípio, você tinha uma integral de linha que você não conseguia resolver analiticamente, e com o teorema de Green ela virou uma integral absolutamente trivial. Tá vendo? Então essa é a parte interessante do teorema de Green. Você nem precisou fazer conta, né? Você só precisava saber que essa integral aqui era a área do círculo. Tá? Em geral, ajuda a gente a usar coordenadas polares. Se você quiser mostrar isso explicitamente, você escreve dx dy como r, dr, dθ e blá blá blá. A gente vai fazer isso também em exercícios. Tá?
E tem acho que exemplos feitos na nota de aula, se eu não me engano, mas enfim, a gente vai voltar para isso. Então veja de novo quanto trabalho nos foi poupado, né? Um terceiro exemplo, tá? A gente vai falar sobre união de regiões já já, mas enfim, um terceiro exemplo seria simplesmente a área de regiões planas. Eu posso reduzir. Veja que como é que a gente fazia lá em cálculo 2 para encontrar a área de uma certa região simples. A gente calculava a integral sobre essa região de dx dy, né? Eu posso, com o teorema de Green, eu posso reduzir esse trabalho a calcular, em vez de uma integral dupla, uma integral de linha. Tá? Então, por exemplo, se eu encontrar duas funções, isso aqui eu vou escolher, tá? Se eu encontrar duas funções P e Q que satisfaçam essa relação, del Q, del X menos del P, del Y igual a 1, pelo teorema de Green eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que 1 sobre uma região D vai ser simplesmente P dx mais Q dy sobre a fronteira de D. Tá? Então você pode ter uma região meio complicada de encontrar a área, mas que a integral de linha pode ser bastante simples de se resolver. Exemplos de funções P e Q que satisfaçam essa relação são, por exemplo, P igual a 0, Q igual a X, tá? P igual a menos Y, Q igual a 0, P igual a menos Y sobre 2, Q igual a X sobre 2. Você pode verificar que, de fato, todas essas escolhas aqui satisfazem del Q, del X menos del P, del Y igual a 1. Tá? E aí, de novo, o problema que será estatuído a você será, me dê a área de uma certa região D. Tá? Aí você pode dizer, então vou escolher P igual a 0, Q igual a X e calcular essa área, em vez de fazer a integral dupla, vou calcular essa área usando o teorema de Green através de uma integral de linha. Tá certo? Então é uma escolha que você faz. Você pode escolher cada uma dessas. Pode ser que alguma dessas escolhas facilite a sua vida muito mais do que outra. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu quero calcular a área, tá? Um exemplo meio babaca, mas enfim, ilustra bem. Imagina que eu quero calcular a área do círculo de raio R, tá? Padrão, né? Eu posso fazer, por exemplo, o seguinte: eu posso escolher P igual a 0, né, e Q igual a X. De maneira que o teorema de Green me diz o seguinte: que a área que dx dy, né, você pode ver que P de y menos Q de x igual a 1. Então isso vai me dizer o seguinte, que integral de x dy vai ser simplesmente a integral de x dy, tá? A integral de linha com relação a y apenas sobre esse círculo, tá? Sobre a fronteira. Então, para resolver a integral de linha, eu posso parametrizar o círculo da forma mais trivial possível. Exemplo 1 da aula 1, R cosseno T, R seno T, onde T vai de 0 a 2π, e resolver explicitamente essa integral de linha, né? Então eu sei lá, pelo que eu vi lá já na segunda aula, que a integral de linha na terceira aula, na verdade, né, sobre o círculo vai ser x de t, dy, aqui eu troco por dy dt vezes dt, e eu posso mostrar que isso é igual a r quadrado cosseno ao quadrado de t, integral de 0 a 2π de cosseno ao quadrado de t, cujo resultado é π, vai dar πr ao quadrado, tá? Ou seja, de fato, né, esse é o resultado que a gente esperava, obviamente, mas uma nova maneira de se obter a área do círculo calculando a integral de linha. Veja que viagem, né? Você obteve a área dessa região interior ao círculo simplesmente calculando uma integral de linha. A gente vai voltar, acho que em alguns exercícios a gente vai voltar a isso, tá? Mas enfim, veja, isso aqui foi um exemplo, né? Veja que o teorema de Green também é útil para isso. Pode ser que essa integral de linha... De fato, essa integral de linha não parece mais fácil de calcular que essa integral de área, né? Mas veja que é só para ilustrar que você tem agora uma nova maneira de obter a área de uma certa região simples. Mas enfim, seguindo a discussão, o teorema de Green é válido para dois casos especiais também. O caso da união de regiões simples e o caso de regiões com buracos. Tá? Vamos falar primeiro sobre a união de regiões simples. Então considera aqui que eu tenho uma certa região aqui, D, né, que é uma união de duas regiões simples. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que D, eu posso dividir D em duas regiões aqui. Ó. Posso colocar uma certa curva aqui dividindo D na região D1 e na região D2, tá? Que de fato são em geral duas regiões simples aqui no plano. Certo? Então essa parte da fronteira aqui de D1, né, vai ser simplesmente C1, vou chamar de C1, e essa parte da fronteira de D2 aqui eu vou chamar simplesmente de D2, como denotado pela figura. Essa curva vermelha aqui eu vou chamar de C3, quando percorrida, né, no sentido positivo de C1, e de menos C3 quando percorrida no sentido positivo de C2. Tá certo? Lembra que a gente dizia que se a curva C3 é percorrida no certo sentido, a curva menos C3 é a mesma curva, só que percorrida no sentido oposto. Tá? Então, D, por definição, vai ser D1 união D2, certo? E a fronteira de D vai ser, por definição, C1 união C2, né? Claro, essa parte aqui, C1 união C2, certo? Eu posso aplicar o teorema de Green para as duas regiões, tá? Então, de novo, aqui, a fronteira de D1, deixa eu falar isso primeiro, a fronteira de D1 vai ser simplesmente del D1, C1 união C3, e a fronteira de del D2 vai ser simplesmente C2
união menos C3, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar sem dó nem piedade o teorema de Green para essas duas regiões, D1 e D2, tá? Se eu aplicar para a região D1, eu vou ter que a integral dupla, eu coloquei uma integral simples aqui, mas o certo é a integral dupla, tá? Sobre D1 de del Q del X menos del P del Y dx dy vai ser igual a integral de linha de P dx mais Q dy sobre C1 união C3. E aí eu lembro que eu posso decompor isso aqui, né? A integral da união é a soma das integrais. Eu posso decompor isso como duas integrais, uma sobre C1 mais uma sobre C3, tá? P dx mais Q dy. E eu aplico isso também para a região D2. Tá? Eu vou descobrir aqui que do lado direito eu vou ter integral sobre C2 união menos C3. Tá? Isso aqui é importante, menos C3. De maneira que se eu também decompor isso aqui em duas outras integrais, eu vou ter integral sobre C1 menos a integral sobre C3, tá? Porque lembra que a integral sobre menos C3 vai ser menos a integral sobre C3. Se eu inverter o sentido com o qual eu percorro a curva, a integral de linha muda de sinal. Então eu percebo o seguinte, né? Que se eu posso somar essas duas equações aqui, né? Essa equação aqui e essa equação aqui. Então eu posso somar e concluir o seguinte, que a integral de linha sobre D, né, lembra que a soma dessas duas integrais duplas aqui sobre D1 e sobre D2 vai ser simplesmente a integral sobre a união, e essa integral sobre C3 vai se cancelar, tá vendo? Ela se cancela. Aqui eu tenho a integral sobre C3, aqui eu tenho a integral sobre menos C3. Então eu concluo de fato que o teorema de Green continua válido, por caso em que eu tenho uma união de regiões simples. Certo? Isso tudo foi para mostrar, para ele dar uma intuição de que realmente o teorema de Green continua válido, porque para decompor uma região simples em duas outras regiões, eu preciso percorrer uma mesma curva, a curva que divide essas duas regiões, tá? A curva fronteira que divide essas duas regiões em sentidos opostos, de fato. De maneira que, eu posso tentar aplicar isso para um exemplo aqui, um exemplo relativamente trivial. Imagina que eu tenho essa curva maluca aqui, perdão, as setas ficaram meio escrotas aqui, mas vocês estão entendendo que a gente está percorrendo essa curva no sentido anti-horário, né? Então imagina que eu tenho essa curva maluca aqui, que é a união dessa metade direita desse círculo aqui de raio R, de raio A, perdão, e a metade esquerda dessa elipse de semi-eixo menor A e semi-eixo maior B. Tá certo? Então, lá da aula 1 a gente sabe parametrizar essas duas curvas, né? Eu posso parametrizar o círculo, vou chamar ele de C1, eu posso parametrizar ele como R1, A cosseno T, A seno T, tá? Onde tem uma variável que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, tá? E C2 com o R2 de T, B cosseno T, A seno T, onde T vai de... eu coloquei assim, mas é melhor você colocar T indo de π sobre 2 a 3π sobre 2, tá? Não faz diferença, mas eu coloquei, tá feioso assim, tá? Eu queria ter colocado aqui do lado direito 3π sobre 2. Tá? Lembra que T é um ângulo que o vetor posição R de T, né? Em geral faz com... em geral não, perdão, que o ângulo vetor R de T sempre faz com o eixo do X. Então... se eu escolher P igual a menos Y e Q igual a zero, isso aqui é uma escolha de novo, né? P igual a menos Y e Q igual a zero, eu vou ter que a área da região, que eu estou chamando de A aqui, vai ser simplesmente menos a integral sobre C1 mais a integral sobre C2 de Y dx, tá? Pelo teorema de Green, aplicando aqui o teorema de Green. E, de novo, eu posso resolver essas duas integrais, eu uso essas parametrizações aqui, recomendo que vocês armem essas integrais, eu vou encontrar que a primeira integral vai ficar A quadrado, integral do seno ao quadrado de T dt, e a segunda integral vai ficar AB integral do seno ao quadrado de T dt, tá? Só recomendo que vocês corrijam aqui os limites de integração dessa segunda integral, né? Coloque aqui de π sobre 2 a 3π sobre 2. O resultado vai ser o mesmo, certo, gente? Então, você pode resolver essas integrais e mostrar que, de fato, o resultado é πa ao quadrado sobre 2 mais πab sobre 2, como esperado, né? Claro que a área interior a essa curva aqui vai ser metade da área do círculo, porque eu estou olhando para metade do círculo, e metade da área da elipse, né, que eu estou olhando para a metade esquerda da elipse. E veja o seguinte, que eu nem precisei resolver assim, eu nem precisei, por exemplo, como eu sei que o teorema de Green é válido para a união de regiões simples, eu nem precisei resolver, por exemplo, essa integral sobre C3 aqui, né? Eu não precisei aplicar o que a gente fez no exemplo 3, eu não precisei aplicar isso para uma curva que é C1 união C3 e outra curva C2 união menos C3 e somar os resultados. Eu já fui direto, né? Como eu sei que essa integral sobre C3 vai cancelar essa integral sobre menos C3, então eu já vou direto e já concluo aqui que de fato o meu resultado é esperado, tá? Metade da área do círculo mais metade da área da elipse. Então isso já me poupa um certo tempo. Esse aqui é o grande lance, tá? Então em cálculo 3 a gente vai aprender uns certos teoremas, como o teorema fundamental do cálculo, o teorema de integral de linha, que vão poupar a gente de ficar resolvendo muita coisa, muita integral. Então o lance é esse. Por isso que é importante você entender o teorema, tá? Porque isso vai te poupar muita coisa
E quando você encontrar uma coisa relativamente difícil na prova, já começa a pensar, talvez eu tenha que usar aqui um teorema, porque eu não estou conseguindo resolver isso, certo? E aqui, por fim, só para a gente finalizar a discussão, a gente pode falar também, pode estender o teorema de Green a regiões também com buracos, tá? Então, imagina que eu tenho uma certa região D que não é simplesmente conexa, tá? Então, perdão, eu tenho uma certa região que não é simplesmente conexa, tá? E ela tem um buraco, tá? E a região entre o buraco e a delimitação dessa minha região anterior, eu vou chamar de D, certo? Como indicado na figura aqui, bem simples, né? Falando pode ser complicado, mas isso aqui na figura. Eu tenho uma curva C1, tá? Depois eu tenho uma curva C2 e o D seria a região compreendida entre C1 e C2. Obviamente, a fronteira de D vai ser o quê? Vai ser C1 união C2, né? Vai ser a união dessas duas curvas aqui, C1 união C2. E aí veja que há um buraco aqui nessa minha região, certo? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso decompor, imagina, eu posso decompor essa região dessa forma aqui indicada pela figura. Eu posso tomar uma curva aqui em qualquer lugar, uma certa curva que eu vou chamar de del D', tá? E uma outra curva que eu vou chamar de del D duas linhas, tá? E decompor essa região aqui, de novo, em duas regiões simples para as quais eu sei que o teorema de Green é válido. Então, usando o que eu construí anteriormente, eu vou ter que a integral dupla sobre D', eu esqueci de novo, perdão, gente, de colocar a integral dupla, sobre D' de del Q del X menos del P del Y, vai ser simplesmente a integral de linha de del D', né, da fronteira de D', de P dx mais Q dy, a mesma coisa vale para del D duas linhas, tá certo? E aí, bem, usando o que eu acabei de construir na discussão anterior, você sabe que a integral sobre D' aqui, quando eu fizer a integral, quando eu for resolver a integral aqui dupla sobre D', a integral de linha do lado direito sobre a fronteira vai cancelar nessas partes aqui del D' e, perdão, nessas partes aqui, ó, que dividem as duas regiões, né, nessas duas curvas que eu usei para dividir as duas regiões, elas vão se cancelar de maneira que o teorema de Green também vai continuar válido, tá? Estou só estendendo a discussão anterior de uniões de regiões simples. Pare para pensar um pouquinho nisso. Essas integrais aqui sobre essas divisórias vão se cancelar. E aí você vai ter que, bom, o teorema de Green continua válido. Integral dupla sobre D, né, onde D é D' união D duas linhas, de del Q del X menos del P del Y, vai ser simplesmente a integral de C1 mais integral sobre C2 de P dx mais Q dy, e portanto o teorema de Green continua válido, tá certo? E aí, só atentando para um certo fato, você pode usar ele para regiões com buraco, mas tome cuidado com a fronteira, tá? A fronteira dessa região aqui, ó, se eu disser que D é essa região interior, a fronteira dela não é só C1 não, tá certo? É C1 união C2. Então você tem que resolver a integral de linha sobre a curva exterior e sobre a curva que engloba, perdão, a fronteira do buraco. Então isso aqui é bem interessante, né, gente? Vamos dar um exemplo aqui, né? Então, um exemplo 5, um contorno de singularidade. Isso aqui é extremamente importante para quem for estudar, por exemplo, números complexos. Acho que o pessoal de engenharia elétrica deve ver isso, o pessoal da física com certeza vê isso, da matemática e por aí vai. Então, vamos calcular aqui, por exemplo, o trabalho gravitacional por unidade de massa sobre qualquer curva fechada que envolva a origem, tá? Então, imagina que eu tenho um certo campo gravitacional, G aqui, não é o campo que a gente está acostumado, mas perdão, na verdade é o campo que a gente está acostumado. Tá? E eu quero calcular o trabalho gravitacional exercido sobre uma partícula. Claro, esse aqui é um campo gerado por uma partícula na origem. Esquece esse círculo por enquanto. Uma partícula na origem. E eu quero calcular o trabalho gravitacional exercido por uma partícula, por outra partícula, na verdade, exercido, perdão, sobre outra partícula, na verdade, que contorne aqui essa primeira partícula sobre qualquer trajetória C. Então veja que C é uma trajetória arbitrária, tá? Eu tenho uma partícula aqui na origem, ela produz esse campo gravitacional e eu pego outra partícula e contorno essa partícula anterior com uma trajetória arbitrária C. Veja que interessante isso aqui. Se eu usar o que eu acabei de ver, tá? Se eu pegar aqui o campo gravitacional e calcular del Q, del X e del P, del Y, eu vou ver que de fato del Q, del X é igual a del P, del Y, tá? Isso implica que, se eu aplicar o teorema de Green, isso implica que zero, né? Del Q, del X menos del P, del Y é zero, então a integral dupla é zero. Vai ser igual a integral sobre C, sobre essa curva arbitrária, de P dx mais Q dy sobre a curva C, tá? E eu posso pegar, veja só, né? Como eu sei que esse campo não está definido na origem, tá? Eu posso contornar a origem com um certo círculo aqui. Vamos contornar a origem com esse círculo aqui que eu chamei de C', certo? Então eu posso concluir que veja que para que a orientação da curva esteja correta, eu tenho que percorrer essa curva aqui no sentido anti-horário. Tá? E o círculo eu tenho que considerar que está sendo percorrido no sentido horário, tá certo? Para que, de fato, a curva fronteira esteja orientada positivamente. Recomendo que você também pense sobre isso.
Então eu vou concluir que 0 vai ser igual à integral de P de x mais Q de y, menos, né, sobre C, menos a integral sobre C' de P de x mais Q de y, de C' é esse círculo aqui, tá? De maneira que, bem, essa integral sobre C eu não sei resolver, porque eu não sei quem é a curva C, é uma curva, eu estou supondo arbitrária, mas a integral sobre o círculo é bem fácil de resolver se você parametrizar o círculo explicitamente e substituir aqui na fórmula do campo gravitacional. Tá? Você vai encontrar que essa integral sobre o círculo é zero. Então, se você reorganizar a casa aqui desse lado, colocar isso aqui para o lado direito, para o lado esquerdo, perdão, você vai concluir que a integral de linha, veja só, né? Vamos ler aqui esse resultado. Você vai concluir que a integral de linha de sobre a integral de linha do campo vetorial, perdão, você vai concluir que a integral de linha do campo gravitacional sobre qualquer curva C que englobe a origem vai ser zero, vai ser sempre zero, tá? Sobre qualquer curva fechada C vai ser zero, tá? Foi isso que eu acabei de provar. Então veja que interessante, né? Se eu usar o primeiro teorema, tá? Eu coloquei exercício aqui, mas eu queria colocar teorema 2. Se você usar o primeiro teorema da aula 4, quando a gente falou sobre campos conservativos, se eu acabei de provar que a integral de linha sobre qualquer curva fechada em um determinado campo é zero, então automaticamente esse campo é conservativo em todos os pontos do domínio. Tá? Então isso é interessante, por quê? Porque mesmo o campo gravitacional não estando definido sobre a origem, tá? ele tem de fato um módulo infinito na origem, tá? Ele vai divergindo aqui na origem. Apesar de ele não estar sendo definido, sendo definido na origem, eu tenho uma singularidade, né? O denominador explode, o denominador vai para zero e, portanto, o campo explode. Apesar disso, esse campo gravitacional é de fato um campo conservativo, porque a integral de linha dele sobre qualquer curva fechada C é zero. Tá? Foi por isso que eu não falei muito sobre ele lá na aula 4, eu deixei para falar aqui. Então veja, você pode pensar, então para encerrar, você pode pensar aqui o seguinte, que se del Q del x igual a del P del y, então de fato a integral de linha é zero e de fato o campo é sempre conservativo. Não é verdade, lembra lá do teorema 3 da aula 4. Tá? Nesse caso ele é conservativo porque essa integral de linha sobre o círculo é zero. Mas pode acontecer para qualquer campo específico, para um determinado campo, que essa integral não seja zero. Tá? Então, como último exemplo aqui nessa aula, a gente pode repetir a mesma análise para esse outro campo aqui. Imagina que isso aqui é um campo gravitacional também, tá? Produzido por uma determinada partícula. Se você repetir a mesma análise para esse campo aqui, né, pega uma curva qualquer C, contorna aqui a origem, tá? Veja que há também uma singularidade na origem, esse campo não está definido para x igual a 0 e y igual a 0. Você contornar esse campo aqui sobre uma curva arbitrária C, tá? E depois pegar um círculo aqui centrado na origem, tá? E, bem, você pode verificar que del Q del x também é del P del y. A diferença é que a integral de linha sobre o círculo agora vai ser 2π. Você pode mostrar isso, isso está feito também lá nas notas. Não vai ser mais zero. Então, portanto, você acabou de provar que a integral de linha sobre qualquer curva fechada C, né, desse campo aqui em um determinado domínio, que englobe a origem, apesar da origem ser uma singularidade, é igual a 2π. Ou seja, esse campo não é conservativo. Tá? Só seria verdade se essa integral fosse zero. Então, eu sei, esses exemplos podem parecer meio rebuscados à primeira vista, mas o que é que eu recomendo? Leia lá nas notas de aula bem devagar, se eu passei rápido aqui, bem devagar. O ponto interessante é que é o seguinte, mesmo o campo gravitacional, deixa eu voltar aqui, teoria newtoniana, né? Mesmo o campo gravitacional não estando definido na origem, ele de fato é um campo conservativo sobre todo o plano, tá? Isso salva assim, a física está salva com isso, certo? Isso nos dá uma base muito sólida para construir uma teoria gravitacional, que é a teoria de Newton. A gente sabe hoje em dia que a teoria de Newton não está 100% correta. Ela falha em descrever a órbita de Mercúrio, que é uma órbita cuja elipse vai variando, né, ao longo dos milhares de anos que esse planeta está vivo. Agora, você precisa, para estender a teoria, para descrever corretamente a órbita de Mercúrio, você precisa de uma coisa chamada relatividade geral, que foi a teoria do Einstein. Tá certo? Mas, de fato, a teoria do Newton é muito boa para descrever muita coisa, tá? É uma teoria válida para todos os fins aqui, para objetos do cotidiano, etc. É excelente para descobrir muita coisa, e a gente acabou de ver aqui que, de fato, ela é bastante consistente, certo? Bom, então aqui a gente chega no final da aula, né? O que a gente fez aqui, né? Só um breve apanhado, a gente aprendeu o teorema de Green, viu algumas aplicações, certo? O que quer dizer o teorema de Green? Eu tenho uma certa região D, uma região simples, e ela tem uma certa fronteira del D. Tá? O que o teorema de Green quer dizer? Que a integral dupla sobre D de Q de x menos P de y vai ser simplesmente a integral sobre a fronteira de D de P de x mais Q de y. Tá certo?
E aí, de novo, se a região tiver buracos, o teorema de Green continua válido e ele também continua válido para união de regiões simples. Tá? Foram dois exemplos, duas aplicações que a gente viu, além de um exemplo aqui de como usar o teorema de Green para calcular a área de superfície. Recomendo que vocês vejam isso com calma, tomem um certo tempo. Certo? Então foi isso, gente. Então aqui a gente encerra o conteúdo da primeira unidade. A partir da segunda unidade a gente vai começar a estudar funções vetoriais de duas variáveis, cuja imagem são superfícies. Tá? Eu diria que na segunda unidade a gente tem menos teoria, mas a gente faz mais conta. Certo? Mas enfim, aqui a gente encerra o conteúdo da primeira unidade e a gente se vê nos encontros 5. Um abraço a todos.